Boa tarde. Hoje é dia 3 de abril de 2023. Este é o programa da Defenda PM, aqui pela TV Osasco, pela Com Brasil e pelas redes sociais da Defenda PM. Agradeço a sua participação, agradeço a você que nos acompanha. E hoje iremos receber aqui o Coronel Pistori, o nosso presidente, e ele vai comentar conosco as atividades recentes que a Defenda PM tem realizado em prol da instituição, em prol da própria Defenda e principalmente em prol do policial militar. Bem-vindos ao nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Ernesto, a todos aqueles que nos veem pelas redes sociais, pela TV Osasco. É sempre um prazer participarmos e prestarmos conta daquilo que temos realizado, desempenhado e lutado em defesa da Polícia Militar, da Defenda e principalmente dos policiais militares. Só uma observação que eu gostaria de fazer: esse programa foi gravado no dia 29 de março, em razão das agendas, tanto minha quanto do Coronel Pistori. Portanto, vamos interagir pelas redes sociais, não de forma ao vivo, mas não deixaremos perguntas sem respostas. Por favor, nos encaminhe, participe, a gente vai acompanhar depois e vai fazer a devida resposta às suas colocações. Bom, Pistori, você teve um início de ano bastante intenso, vamos assim dizer, né? Como presidente da Defenda, acompanhando aí os desdobramentos do novo governo. Nós temos diversas novidades aí que estão acontecendo, talvez não tão na velocidade como o nosso policial gostaria, mas tem muita coisa sendo anunciada, tem muita coisa sendo acompanhada, e você teve vamos dizer assim, quase 3 meses bastante agitados aqui em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas começasse falando da última semana, onde você se reuniu com o chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, conversou com ele, e acho que essa é a notícia mais fresquinha, né, mais nova. Pudesse falar um pouquinho sobre esse encontro? Sei que foi um encontro extraoficial, mas sempre vale essa informação, né? Com certeza, é um ano bastante atípico. Primeiro porque nós temos um novo governador, né, depois de quase 3 décadas de um perfil de um partido chamado PSDB. Agora nós temos uma nova liderança estadual, né, uma nova perspectiva que é criada em relação à valorização dos policiais como um todo, da segurança pública como um todo, e, no caso, também os nossos policiais militares. Então, a gente entende aí que, primeiro, né, não deram nem 100 dias, praticamente, ainda de governo. Tem muita coisa a ser feita, a ser realizada, e nós não vamos ser porta-vozes aí de fake news ou vamos, digamos assim, disseminar boatos que não agregam em nada, que não ajudam em nada no processo de quem visa nos ajudar, que visa nos valorizar. Então, nesse momento, Ernesto e todos aqueles que nos assistem, nós precisamos ter serenidade, né? Nós temos aí também um outro aspecto que no dia 15 de março houve a entrada de uma nova legislatura. Então, os novos deputados assumiram aí os seus cargos na Alesp, e isso daí também é um fator de bastante responsabilidade para todos nós. Existe uma certa renovação na Assembleia Legislativa, novos deputados que nos representam entraram no cenário, alguns permaneceram, e isso daí precisa ser construído diariamente e reconstruído sempre. Então, diante dessa situação, desse cenário, nós tivemos, de fato, uma conversa extraoficial, bem amistosa lá com o chefe de gabinete do secretário de Segurança Pública, Coronel Maculevicius. Tivemos uma reuniãozinha rápida com o próprio secretário. Então, o que nós temos é bem razoável e bem rápido. Nós temos um projeto, uma proposta partida da SSP, que vai ao governo. Essa proposta, ela tramita por diferentes secretarias. Então, não é algo assim do tipo, o secretário enviou, já possa ser divulgado e já possa ser anunciado como algo factível e real nos olerites dos policiais militares. Então, tudo isso tem um processo administrativo, governamental, que ao seu final é encaminhado à Assembleia Legislativa, que lá também tem as suas respectivas tramitações, eventuais emendas, eventuais
correções, ajustes, e isso daí nós precisamos ficar atentos e acompanhar isso, obviamente, mas a gente também tem que ter serenidade e paciência que todo esse processo ele precisa ser devidamente adequado, ajustado, para que a gente realmente seja valorizado como a Polícia Militar e a Polícia Paulista merece, né? São vários anos aí de um sucateamento salarial muito grande, uma desvalorização num cenário bastante desfavorável. Nós precisamos sair de uma política patrimonialista de aquisições, até certo ponto, de só equipamentos, só viaturas, e, de fato, valorizar o nosso principal ativo, que é o policial militar. Aqueles que diuturnamente defendem a sociedade, muitas vezes com sacrifício da própria vida, e, obviamente, esse é o foco, né? Neste momento, o aspecto salarial é fundamental, existe uma defasagem remuneratória de mais de 60%, né, se nós formos colocar em números mais práticos, e qualquer índice perto disso não se refere a aumento, se refere apenas à recomposição salarial. Então, é isso que a gente luta, é isso que a gente espera. Nós temos aí um alinhamento bastante adequado e forte com o Comando Geral, ele está sensível ao assunto, participa diuturnamente desse processo. Então, são várias confluências que estão atuando positivamente para que a gente, de fato, comece a ter a valorização realmente muito desejada há décadas e necessária. Salário não é tudo, mas sem salário a gente sabe que fica muito difícil ostentarmos os índices que a gente apresenta para a sociedade de São Paulo. Nós temos aí uma perspectiva também de outros benefícios que, na verdade, não são vantagens, não são, digamos assim, algo do tipo elitista, muito pelo contrário, né? Não somos melhores do que ninguém, mas também não podemos aceitar sermos e estarmos abaixo de outras unidades federativas do Brasil. Ô, Pissoy, você falou de alinhamento, eu vou pedir para a produção colocar a foto de você junto com o comandante-geral, o subcomandante. Acho que, veja bem, Pissoy, nós estamos aqui falando de alinhamento, né? E esse alinhamento que você fala entre Comando Geral, Secretaria de Segurança Pública, é um alinhamento também que parece estar havendo entre as associações. Nós entrevistamos o comandante-geral, Coronel Cássio, você estava junto, eu estava, entrevistamos, e ele falou da importância da participação das associações nesses movimentos todos, nessas buscas por melhorias. Como é que você que é da mesma turma do Coronel Cássio, como é que você enxerga essa participação? A expectativa nossa aqui de fora é grande, a sua expectativa também é grande, como você que está mais próximo. Esse alinhamento, podemos esperar coisas boas desse alinhamento? Com certeza, né? Eu acho que o espírito colaborativo, ele deve imperar, né, no início desse governo aí, dessa gestão. Diferentemente de uma visão um pouco mais pelega, né, de passar um pano àquilo que esteja eventualmente errado ou seja inadequado, eu acho que seja o grupo de trabalho da Secretaria de Segurança Pública, os oficiais que lá se encontram na assessoria do secretário, eles têm um perfil bastante aguerrido, muitos deles são membros da Defenda, são ex-diretores da Defenda, então a gente sabe que o propósito, né, de fazer o melhor, nós temos, né? Isso que para nós é o que nos dá bastante serenidade e confiança na nova gestão. É lógico que existem outros atores que podem querer, digamos assim, concorrer conosco, né? Outras pastas, outras secretarias tão relevantes quanto, porém, neste caso a gente tem que lutar e tem que defender aquilo que nos é mais caro, que é a nossa profissão, nossas atividades e o nosso público, né? Perfeito. Eu sei que você tem participado também de divulgações e aproveitando as solenidades, eventos nas unidades da polícia para falar um pouquinho sobre a Defenda e principalmente sobre aquilo que ela traz de benefício. Já que nós temos já um caminho traçado aí pelo que você fala, eu acredito muito nisso também, nesse alinhamento entre Comando Geral, Secretaria, o governador,
as próprias associações, você como presidente da Fermesp também conduzindo essas associações num caminho uníssono, vamos assim dizer, a minha perspectiva, a minha expectativa, vamos assim dizer, é que nós tenhamos efetivamente uma condição salarial melhor em breve. Talvez não tudo numa vez no ano 2023, mas a partir de 2023, uma recomposição salarial que atinja esses índices que você colocou e que nós realmente tenhamos um papel de relevância dentro do cenário nacional como uma polícia que não é que ganha mais, não é que ganha muito, mas aqui é remunerada especificamente por aquilo que ela faz, pelo serviço que ela presta, que eu acho que é isso que faltou ao longo do governo do PSDB todo. Nós baixamos índices ano a ano e não fomos reconhecidos por isso. Então, esse reconhecimento que eu acho que vai surgir. Então, pela sua fala, pelo aquilo que nós acompanhamos, eu acredito que isso vai acontecer. Mas nós sabemos também que o policial tem outras demandas. E essas outras demandas podem ser supridas por associações. Muitas já fazem, a Defenda também faz. E você tem divulgado esses benefícios, essas outras demandas aos nossos policiais. Recentemente você foi no 1º Batalhão de Choque, na Rota, você foi no Comando de Aviação da Polícia. Fala um pouquinho sobre esses benefícios que você divulgou lá e como é que é essa receptividade do nosso policial nesse tema. Porque a gente pode falar de seguro de vida, né, que eu acho que é o principal ponto, não há, o seguro de vida do Estado, ele atende em determinadas circunstâncias, e também a assistência jurídica, que o policial muitas vezes se sente abandonado, entre aspas, quando ele se vê vítima ou até mesmo autor de uma ocorrência e precisa chamar o advogado. Qual é essa mensagem, o que você está divulgando da Defenda para atender essas demandas que são tão importantes para o policial militar? Então, nós temos uma perspectiva de estruturar essas palestras, essa apresentação direta à tropa, justamente no sentido de exemplificar e explicitar o valor da defesa institucional. Talvez num objetivo mais direto, isso não atinja aquele policial militar passível de necessidades e direitos. Mas se a gente tem uma polícia militar cada vez mais forte, cada vez mais atuante, com prerrogativas, com investidura adequadas às nossas funções, a gente tem uma profissão fortalecida e aí nos traz elementos e argumentos para que cada vez mais a nossa profissão seja valorizada, seja enaltecida não só pelo governo, como pela própria sociedade. Então, esse é o grande valor, né? O profissional valorizado, ele tem uma capacidade, uma responsividade melhor de servir à sociedade, em todas as áreas. Então, um médico bem remunerado, ele coloca-se à disposição melhor no tratamento das doenças, o professor idem na questão do ensino em sala de aula, e o policial militar, diferentemente de outros profissionais, ele tem uma necessidade de rigidez física, mental, muito forte, sob a pena de ele sucumbir durante o exercício da própria profissão. Então, quando um outro tipo de profissional ele sucumbe nesse cenário, talvez o resultado disso não recaia sobre a própria vida e nem sobre a vida de terceiros. Já o policial não. Quando ele está numa fase difícil, com problemas pessoais, financeiros e um certo esgarçamento social, ele sim tem reflexos operacionais e são muito intensos, né? Um tiro mal dado, uma discussão mal resolvida, uma ocorrência mal tratada e mal conduzida tem uma intensa repercussão negativa na sociedade e é isso que a gente quer evitar. E nesse sentido, Ernesto, todos aqueles que nos ouvem, nós estamos há muito tempo, né? Isso também é um projeto já seu, a gente acompanhou isso. Há mais de 3 anos, a Defenda vem estudando o mercado securitário, foram tidas aí cerca de 15 seguradoras nesse cenário aí de pesquisa, e nós conseguimos desenvolver um produto em parceria com uma corretora, um produto em que, primeiro, o policial militar pudesse ser contemplado com um seguro de vida adequado às suas atividades profissionais, que muitas vezes são envoltas em periculosidade, em crimes, em ações violentas, em cenários de guerra e de risco. E isso daí, enquanto produto no mercado, é muito difícil de ser achado, e quando achado,
sob preços realmente muito incompatíveis com a situação financeira do policial militar. Então, após esses longos anos, nós conseguimos achar e adequar um produto que fosse extremamente acessível ao policial militar e que fosse possível as seguradoras terem lastro para fazer esse pagamento. Então, só para você ter uma ideia, Ernesto, e todos aqueles que nos assistem, foram explanados no Comando de Policiamento Rodoviário, o próprio BP-Choc. Nós temos aí, só para se ter uma ideia, um início de faixa etária que varia dos 21 aos 35 anos, policial militar, num prêmio de R$50 mil de prêmio, caso ele venha a falecer, independentemente da causa, seja ela violenta, derivada de violência, grave ameaça, derivada de acidente pessoal, até mesmo morte natural, ele teria o prêmio de R$50 mil, um auxílio emergencial de R$1.000, justamente naquele momento de maior dureza da família que tem a conta bloqueada pela morte do policial militar, né, e precisa pagar uma conta. Esse auxílio emergencial aí, nos primeiros 15 dias já seria liberado, isso é condição para nós muito importante de um seguro adequado, e uma cesta básica inicial no valor de R$300, sem contar o famoso auxílio funeral, no valor de R$5.500, podendo ser exercido como reembolso de notas fiscais adotadas no velório, ou até mesmo o serviço, a prestação de serviço direto pela operadora junto ao segurado. Então, por tudo isso, por esses R$50 mil, por esses R$1.000 de auxílio emergencial, pelos R$300 de cesta básica e os R$5.500 do auxílio funeral, o PM, a partir de 21 a 35 anos, pagaria isso R$17,11. Ou seja, é um produto extremamente relevante por um preço extremamente baixo, compatível com a validade dessa valorização que o policial militar precisa, né, em ter segurança para dar segurança, né? Então, se faltar, pelo menos aí é um valor que não, obviamente, não suporta a sua vida como um todo, porém dá um alento financeiro até que a família se recomponha. E tem uma novidade também, né? Ele pode incluir a esposa dentro desse seguro, né, por um valor muito ínfimo, acrescentaria a esposa, e caso ela venha a falecer também por N motivos, né, diferentes motivos, o PM receberia metade do prêmio, no caso, do valor segurado, no valor de R$25 mil. E esses prêmios, eles podem ser variados de acordo com a capacidade financeira do interessado, né? Então, a partir de 50 mil, podendo chegar a R$200 mil enquanto seguro. Eu, por exemplo, tenho 52 anos, pago cerca de R$103, envolvendo a minha vida e a vida de minha esposa. Então, isso aí no mercado seguritário é um valor bastante acessível e é um valor que realmente traz segurança no momento de receber. E detalhe, né, tem uma cláusula lá no contrato que permite até o reembolso, né, digamos assim, a assistência no momento até de PMs que morrem via o Covid. Então, foi uma experiência aí que a nação brasileira passou, muitas pessoas morreram, nem todas as seguradoras aportaram esses prêmios àqueles seus segurados que morreram derivados do Covid, porém, o contrato que fizemos com a MAG Seguradora, que é o terceiro CNPJ mais antigo do Brasil, nós conseguimos que o Covid e até mesmo o suicídio, né, uma cláusula bastante horrível de se dizer, mas até também o suicídio está previsto nesse tipo de seguro nosso. Então, é um fator de bastante responsabilidade, de valorização, em que a gente coloca à disposição a todos aqueles policiais militares que queiram defender o seu maior patrimônio, que são as suas famílias. Pistori, como é que o policial militar faz para tomar conhecimento, fazer preencher um cadastro? Como é que ele faz para contratar esse seguro? Ele pode entrar em contato com a Defenda PM através dos nossos telefones,
e pedir uma ficha de inscrição ou diretamente com a própria corretora, alegando querer ser associado da Defenda PM, e a partir daí ele preenche lá as fichas de adesão para a Defenda PM e preenche a ficha médica, né, no caso da aptidão de saúde. Isso daí é avaliado pela seguradora, em havendo a liberalidade da seguradora, o PM, a partir das 24 horas iniciais que ele assina o contrato, ele já passa a ter o seguro já vigindo, né? Perfeito. Então, se ele entrar em contato pelo nosso site, ele consegue? Que eu saiba, sim. Pelo nosso site, então, fica aí a dica para o policial militar que está nos assistindo, quer contratar esse seguro, entre em contato com a gente, manda, na pior das hipóteses, entre em contato via site com a Defenda dá o retorno e a gente faz ou até mesmo já preenche as fichas, que se tiver acesso, que a gente dá o suporte para isso. É isso, então, Pistori? Isso. E são produtos distintos. Então, por exemplo, nós temos na Defenda PM, nós temos a assistência jurídica exercida pelo escritório da Ramos Militar. E são produtos independentes. Então, se o policial militar, o oficial, quiser somente ser associado, ele vai pagar a sua mensalidade conforme a associação. Então, se for praça, ele tem o valor respectivo, se for oficial, tem o valor respectivo. E agora, o seguro é independente. Então, caso o PM queira ser segurado, aí existe uma ficha própria que está afeta aí a corretagem e a seguradora, né? Perfeito. E a questão da assistência jurídica? Como é que funciona? Bom, assistência jurídica é um processo de bastante valor para nós, tá? É um processo que nós também, desde o início, entendemos como crucial em relação à defesa do policial militar, da sua investidura profissional. É interessante que o nosso escritório ele tem passado por um processo de informatização muito grande, o uso da rede social, o uso de ferramentas e aplicativos serão o grande diferencial do nosso sistema de assistência jurídica, em que o assegurado, o segurado no caso, né, o associado, ele tem contato direto com o seu advogado, via aplicativo, e tem noções online, praticamente, de como está o seu eventual processo, o seu eventual procedimento ao qual está submetido, bem como tem a forma dos tickets, que são interlocuções que ele pode ter direto com o advogado para resolver algumas dúvidas, algumas questões aí que ele tenha fora desse processo que ele esteja em andamento, ou se não tiver processo nenhum, né, em andamento, seja ele em nível disciplinar, um procedimento ou nível judicial já, ele pode tirar suas dúvidas, saneá-las, e basicamente são procedimentos que envolvem a questão da vida militar, né, a Polícia Judiciária Militar. Então, nós não entramos num cenário de ações contra a Fazenda, existem já vários escritórios renomados, outras entidades que já fazem isso, e até para suportar também o excelente valor, né, mensal que o PM paga para poder tá sendo assistido pelo escritório Ramos Militar. Desculpa, duas dicas, duas informações que passamos aí aos nossos associados. Seria importante embaixo ter os contatos, né? Então, vamos pedir depois para a produção colocar no nosso history, ou melhor, na descrição, no Facebook e no YouTube, os contatos para vocês que querem entrar em contato com a Defenda para aderir tanto ao seguro quanto à assistência técnica, assistência jurídica, desculpem a falha, tanto para o seguro quanto para a assistência jurídica, e a gente vai colocar o contato. Para a gente encerrar, nós estamos aí chegando ao final do nosso programa, Pistori, eu queria que você falasse rapidamente sobre as reuniões que você tem participado para tratar sobre o subteto. Explicar um pouquinho o que é isso e qual o possível desdobramento disso para a polícia. Você tem participado de diversas reuniões.
Tem até uma foto aí, algumas fotos que nós encaminhamos para a produção, se puder colocar. Vai falando para nós o que são essas reuniões. Bom, todos aqueles que nos assistem sabem que recentemente houve um reajuste do salário do governador, né, proposto lá pela Assembleia Legislativa, aprovado pela Assembleia Legislativa, o então presidente Carlão Pinhatari, e houve esse aumento. A questão em relação ao teto remuneratório do Estado é que está atrelado ao chefe do Executivo, que no caso é o governador. Então, todo esse processo de criação do teto estadual e que é um subteto nacional, até o limite de 90,25% do STF, a gente tem uma perspectiva de que ninguém ganhará bem se o teto for baixo. E o estado de São Paulo, como um todo, é o pior teto do Brasil. Então, existem aí as diversas carreiras de estado, sendo que São Paulo, que é o maior PIB nacional, é responsável por mais de 40% da arrecadação nacional, tem o pior teto do Estado. E isso causa um problema para os corpos e os quadros do Estado muito grande, porque o Estado tem um volume de trabalho avassalador, um volume de trabalho que supera a maioria das unidades federativas em quantidade e também em qualidade em alguns cenários. Não somos melhores do que ninguém, mas também não queremos ser piores do que todo mundo. Então, principalmente na capacidade de valoração. E o subteto é um projeto em que envolve um projeto de emenda constitucional no sentido de que nós sejamos uma atividade, a grosso modo, a carreira de Estado seja desentranhada da atividade do chefe do Poder Executivo e anualmente ele não precise passar por esse desgaste de ter que aumentar o seu próprio salário, não por ele, mas por ser o limite da política remuneratória no estado de São Paulo. Então, esse projeto envolve, como é na maioria das unidades federativas, o teto estadual está atrelado ao teto do Poder Judiciário, que é o teto do desembargador. Então, anualmente, esse teto ele obviamente, reajustado, independentemente da vontade governamental, e já fica adequado, não criando bolhas, né? Então, nós passamos aí por 2, 3 governantes que não se via necessidade nenhuma de ajustar os seus próprios salários, haja vista que, primeiro, que um era empresário, altamente remunerado por suas empresas, e até doava os seus salários a entidades aí filantrópicas. Ou seja, o funcionário público não, ele depende do salário, né, em todos os níveis, né, em todos os níveis. Então, ele não pode se dar o luxo de doar aquilo que ele recebe fruto do trabalho, diferentemente do cargo eletivo, né, que fica lá 4 anos e que tem todas as benesses do cargo, né, morar no palácio do governo, ter aí ajuste de segurança, escola, enfim, para os filhos. E o funcionário público não, né? Ele depende da política remuneratória estadual para que ele consiga fazer frente às demandas financeiras naturais de todo trabalhador. E isso daí não vinha acontecendo. Então, o que causa isso de negativo? A gente tem perda dos quadros fortemente. Então, eu vou citar aí os auditores fiscais, né? Que é o funcionário que gera receita para o Estado. Se ele estiver desmotivado e os seus quadros estiverem sofrendo um êxodo, quem perde é o próprio Estado, né? Ele começa a comparar a carreira dele em outros estados. Ele, obviamente, presta um concurso em outra unidade federativa e vai embora, ou vai para a iniciativa privada. O policial militar, ou policial, a mesma coisa, né? Se ele começa a comparar o valor agregado do seu trabalho e aquilo que, infelizmente, ele poderia ganhar, deveria ganhar e não recebe, isso causa uma desmotivação muito grande. É lógico que não trabalhamos só por dinheiro, né? Nem esse é o mote da perspectiva do policial militar, que muitas vezes entra vocacionado, entra com a vontade de realmente servir e proteger, mas ao longo da vida existem outras prioridades que vão acontecendo, de demandas escolares dos seus filhos, saúde, educação, que vão lhe cobrando esse respaldo financeiro, que, na verdade, acaba não acontecendo, né? Bom, maravilha. Acredito que tenha dado para entender essa questão do subteto, algo extremamente necessário. Então,
deixo aqui meus parabéns a você como presidente, tem se desdobrado para atender diversas áreas e trazer o melhor para o nosso policial militar, para a nossa instituição, para os nossos associados, os nossos membros da Defenda PM. Então, agradeço a sua participação, Pistori, e fica aqui a sua oportunidade de se despedir e a gente vai encerrando assim o nosso programa. Muito obrigado, Ernesto, pela oportunidade. Realmente, para nós, é um trabalho bastante desafiador. Primeiro porque as coisas acontecem na medida do impossível, né? É um cenário que é muito volátil, ora se percebe que está tudo certo e, na verdade, às vezes volta a estacar zero, mas a intenção é realmente de fazer que dê certo, né? E para isso a gente precisa se indignar, né, com o cenário, ter a vontade de mudar esse cenário e ter coragem e atitude, né, para correr atrás e isso daí é o sonho de consumo de todos aí os membros da Defenda e agora da Fermesp. Muito obrigado ao Coronel Pistori, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde, uma boa semana, até o próximo programa.